Deus abençoe a tua vida, a sua casa, a tua família, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesse vídeo. Eu tenho uma revelação da palavra do Senhor para a tua vida, a qual que talvez você precisa dessa palavra, de um renovo do Senhor. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim diz a palavra: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Muitos dizem tem fé, mas poucos praticam a obra. Porque a obra, eu quero dizer, essa obra, o arrependimento, o perdão, a meditação da palavra, adoração, reconhecimento. Porque a obra que a gente devemos ter jejum também para a nossa alma. A gente que servimos a Cristo, a gente que andamos, acompanhamos ao Senhor, que nós somos cristãos, ou que está começando a estar na igreja agora e não entende, quando está caminhando com Cristo, quem é levita, quem é pastores, tocadores de instrumentos, que fazem a obra, eles precisam ter isso. O batismo é o início da vida espiritualidade. Ela é o início das portas para se tornar espiritual. Quando a gente seguimos a Cristo, batizamos nas águas, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem santificado em nós. Nós precisamos se santificar pela palavra do Senhor. Jejum, oração, adoração, reconhecimento, perdão, arrependimento, para que a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente seja purificado cada dia. A Bíblia diz que a palavra, ela que purifica a nossa mente, o nosso coração. Porque a palavra é como se fosse uma água. Quando a gente se batiza, ela somente purifica o pecado fora, mas dentro do coração ainda não purifica. O que purifica o nosso coração, a nossa mente, é a meditação da palavra. A fé, como Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. A palavra a qual que Paulo fala, ouvir pela palavra de Deus, a palavra é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que diz lá em João capítulo 1, versículo 1, o verbo estava com Deus, esse verbo é a palavra, e essa palavra é Jesus. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala também que estava com Deus. Deus criou os céus e a terra. E essa palavra, a gente precisamos renovar a nossa fé. Mas se muito dizer, eu tenho grande fé, eu tenho grande conhecimento, mas se não tiver amor, não adianta nada. Se a gente não se purificar, cada dia, reconhecendo, pedindo perdão, confessando ao Senhor o nosso pecado, reconhecendo as nossas falhas, nós pecamos, a cada minuto nós pecamos. Nós somos ser humano, mas como pela graça do Senhor que nós não merecemos, pelo amor, o amor do Senhor Jesus, que pagou o preço na cruz do Calvário, para que nós sejamos livres do pecado. Mas nós devemos orar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, purificar o nosso coração, purificar
a nossa mente, colocando em prática a palavra do Senhor, guardando a lei na nossa mente e os mandamentos no nosso coração. Diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 2. Aí no versículo 3 fala que se a gente guardarmos a palavra, a gente vamos ter vidas longas com paz. E viveremos vidas longas também. Quando a gente praticamos a palavra do Senhor, e a gente oramos ao Senhor, e muitas pessoas não reconhecer dos seus pecados, não reconhecer as suas transgressões, não reconhecer também as suas iniquidades, como Davi reconheceu. Davi, ele disse: eu tiro a coroa, tiro a aliança, tiro riqueza, entrego tudo para o Senhor. Ele se rasgou, assim como rasga as vestes. Ele se rasgou o coração, se humilhou diante de Deus, pedindo para Deus purificar o coração dele para ficar branco como as neves, mais branco como as neves. É um exemplo para nós. Porque se a gente não purificar o nosso pecado, a gente não purificar as nossas transgressões, não reconhecer no íntimo do coração, com sinceridade, o pecado é pesado, vai desfalecer do nosso corpo. Nós vamos se desfalecendo. Por quê? Nós vai enfraquecendo também. Por quê? Porque o pecado é sujo, o pecado cheira mal, o pecado é pesado. Quanto mais vai aumentando o pecado, mais pesado vai ficando para nós. Mesmo que a gente saia na igreja, busque o Senhor, mesmo que a gente seja um pregador da palavra, mesmo que a gente seja tecladista, mesmo que a gente toca instrumentos, mesmo que a gente fazendo a obra, orando pelos outros, mesmo que a gente medita a palavra, ouve louvor, se a gente não reconhecer os nossos pecados, pedir perdão para Deus, purificar, porque orar ao Senhor, pedir para o Senhor ouvir a nossa voz, atender a nossa voz, como dirigir ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe se nós estamos orando ao Senhor com sinceridade ou não. O Senhor sabe que nós oramos com honestidade, com lealdade de coração. O Senhor sabe. Antes de a gente orarmos ao Senhor, Ele já sabe. Antes de a gente falarmos com Deus, Ele já sabe. Se muitos dizerem, tem grande fé, mas se não purificar do pecado, porque o tema da mensagem, sem santidade, não tem como permanecer. Sem santidade não tem como permanecer de pé. Poucos permanecem de pé por misericórdia de Deus. O Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele até segura as pessoas. Mas o pecado nos afasta do Senhor. Davi, quando ele pecou, ele estava sentado no trono. O trono é uma justiça, é um juízo. O Senhor, ele era necessário repreender Davi, porque onde ele estava sentado é lugar sério, o trono. O Senhor repreendeu ele pelo bem dele, porque o pecado estava acrescentando muito. O pecado incomoda. O pecado, às vezes, aumenta muito. Quanto mais a gente vai praticando iniquidade, quanto mais a gente vai praticando iniquidade, as palavras má, ofensas, transgressões, iniquidade, a forma de tratar com a pessoa, a forma de agir. Precisamos ser diligentemente pela palavra do Senhor. Pratique a palavra de Deus.
eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma forma poderosa. Deus te abençoe de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.